Bom dia, querido amigo, querida amiga. Estamos mais uma vez reunidos para assim estudarmos a palavra de Deus e dando continuidade ao curso bíblico Teologia para o Tempo Presente. Hoje estamos chegando na 13ª aula e o tema de hoje será a minha vida após a conversão. Vocês lembram que nas aulas passadas nós estudamos a respeito do batismo e depois sobre a minha decisão? E eu acredito que você tomou a decisão de estar ao lado de Cristo. Você tomou a decisão de fazer Cristo a prioridade na sua vida. Então, para nós estudarmos sobre esse tema de hoje, nós precisamos pedir auxílio do Espírito Santo. Por isso eu te convido, onde você está, que você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus, para que assim nós possamos falar com o nosso Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, Pai amado, iremos agora estudar a Tua Palavra. Para isso, Senhor, queremos te pedir o auxílio do Teu Santo Espírito, para entendermos o que aqui está escrito. Te pedimos Tuas bênçãos e te agradecemos por Jesus. Amém. Bem, meus queridos, quando passamos pela conversão, como é que está sendo a sua experiência após a conversão? Tem pessoas que dizem o seguinte: após a conversão, eu ainda estou sentindo o desejo de pecar. Ainda eu sinto o desejo de cometer pecado. E eu achava que após a minha conversão, a minha natureza ia ser igual à natureza de Adão e Eva antes do pecado. Porém, está sendo totalmente diferente. Meu querido e minha querida, eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós nascemos com a natureza pecaminosa. Essa natureza já vem do nosso nascimento. Porém, após o nosso crescimento, quando nós conhecemos a Cristo e resolvemos pedir o batismo e passar pela conversão, nós adquirimos a natureza cristã, a natureza espiritual. Porém, quando nós adquirimos essa natureza espiritual, a natureza pecaminosa ela não morre, ela fica ali. Porém, por isso nós sentimos a vontade ainda de pecar, porque a natureza pecaminosa ela está ali. Mas aí nós entramos muitas vezes em uma crise espiritual. A gente vê essa luta espiritual entre o espírito e a carne. Por isso, todos os dias nós devemos fortalecer o nosso espírito, nós devemos buscar alimentarmos espiritualmente, porque a palavra de Deus diz que a carne ela é fraca. O nosso sentido pecaminoso ele é fraco. Por isso, nós devemos cada vez buscar por Jesus Cristo e fazer dele a nossa prioridade. Porém, essa crise espiritual entre a carne e o espírito aconteceu com muitas pessoas. Inclusive com o apóstolo Paulo, aconteceu também isso com ele. Vamos ver aqui o que está escrito no livro de Romanos. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. E o versículo é o versículo 15, que diz assim: Pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. O apóstolo estava passando aqui por uma crise. E neste momento, ele pergunta: aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Mas aquilo que eu quero demais fazer, eu não consigo. Porque o pecado habita em mim. Paulo estava falando sobre isso, sobre a natureza pecaminosa. E, gente, após a conversão, nós descobrimos duas coisas. Primeiramente, existem coisas que eu gosto de fazer, mas que Jesus não gosta. Mas existem coisas que Jesus gosta que eu não gosto. Como resolver tudo isso? Como foi que Paulo conseguiu resolver tudo isso? Durante essa aula, Paulo vai nos dar vários e vários conselhos sobre como nós podemos ser vitoriosos, porque Paulo foi um homem vitorioso. E o que ele fala aqui no versículo 24 e 25, ele diz assim: Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Ele faz uma pergunta. Quem me libertará deste corpo de morte? E aí vem a resposta. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que eu mesmo com razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Foi em Jesus que ele conseguiu encontrar a saída para tudo isso. Jesus ele sempre está disposto a nos ajudar. Mas para isso eu preciso tomar uma decisão. Essa decisão de andar ao lado de Cristo, Cristo não pode fazer por nós.
O Espírito Santo todo dia está batendo no nosso coração, dizendo o seguinte: abandona a tua vida pecaminosa, a tua vida que te afasta de mim, vem e segue-me. Quando Jesus fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo todo dia está batendo na porta do nosso coração. Agora, nós devemos abrir a porta do nosso coração e deixar Jesus fazer morada. E quando Jesus faz morada em nossa vida, gente, o Espírito Santo está conosco, a nossa vida é transformada. Por isso, sempre em minha oração, eu peço ao Senhor: Senhor, nunca tire teu Santo Espírito de mim. Porque o Espírito Santo é o que me faz eu ler a Bíblia, é o que me faz eu orar, é o que me faz eu amar a Deus e amar ao meu próximo. É o Espírito Santo que habita em mim. Por isso, todos os dias nós devemos buscar, nós devemos pedir. E Paulo, ele fala aqui no próprio Romanos, capítulo 8, bem pertinho aqui, o próximo capítulo 8, versículo 5, ele diz assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ficamos por aqui. Aqueles que seguem a carne, eles estão com declínio para a morte. Aqueles que seguem o Espírito, ali nós damos o quê? Estamos caminhando para o caminho da salvação. É assim que Paulo escreve que nós devemos sempre buscarmos pelo Espírito, porque Ele é que nos guia para a vida. Não somente essa vida aqui na terra, mas Ele nos guia para uma vida eterna. Uma vida onde nós iremos morar com o Senhor eternamente. Gente, e essa luta dessas duas naturezas que estão em nós é algo que nós iremos levar por toda a vida. A natureza pecaminosa ela não morre, ela fica ali. Então nós iremos levar essa natureza para o resto da nossa vida. Esta obra de nós buscarmos pelo Senhor chama-se santificação. E a nossa vida de santificação, ela vai ser até a nossa morte ou até a volta de Cristo. Assim nós estejamos vivos no dia da volta de Cristo. Então, nós iremos travar esta luta. Porém, nós devemos decidir qual a natureza irá predominar nas nossas vidas. Qual a natureza que vai nos dominar? Nós temos esse poder de decidir se a natureza que vai dominar a minha vida vai ser a natureza pecaminosa, aquela do meu nascimento, ou a natureza cristã, aquela que eu adquiri quando eu passei pela conversão e eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Daniel, como é que eu alimento essas duas naturezas? Elas são alimentadas pelos nossos sentidos, muitas vezes pelo nosso olhar, pelo nosso falar. Gente, tem muitas coisas que, mesmo sem nós querermos após a conversão, ela alimenta a natureza pecaminosa, certo? Muitas vezes estamos em algum local e acabamos escutando uma música que não é uma música para cristão escutar. E ali nós praticamente saímos de perto para não ouvirmos aquela música. Porém, só em nós termos ouvido um pouquinho, nós estamos aqui alimentando ali aquela natureza pecaminosa. Muitas vezes, o sentido do olhar, que é um sentido muito frágil, às vezes nós conseguimos ficar assim embelezados por algo mundano. Porém, imediatamente, quando nós estamos reparando que está passando por isso, a gente repreende. Mas mesmo assim, ali, aquela natureza foi o quê? Foi alimentada um pouquinho. Existe até uma frase que fala o seguinte: nós não podemos impedir que o passarinho ele pouse em nosso ombro, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Então, agora, se a partir do momento eu estou ouvindo essas músicas, estou cantando, estou gostando, se eu estou vendo as coisas aqui do mundo que me leva para longe de Deus, estou embelezando elas, estou querendo mais e mais olhar, aí sim, eu estou alimentando a minha natureza pecaminosa. E eu não estou alimentando somente com migalhas, não. Eu estou alimentando minha natureza pecaminosa com um grande banquete. E o que vai acontecer? Ela vai passar a dominar a natureza espiritual, gente. Eu alimento a minha natureza pecaminosa com o meu egoísmo, com o meu rancor, sem perdoar alguém. Eu estou alimentando a natureza pecaminosa. Eu estou alimentando a natureza pecaminosa quando eu troco Cristo pelos meus amigos. Quando eu deixo de ir para a igreja para estar assistindo um jogo de futebol.
Então tudo isso aí eu estou alimentando a minha natureza pecaminosa. E nós devemos ter muito cuidado com isso, porque o coração do homem é enganoso, mais do que todas as outras coisas. E agora, como é que eu alimento a minha natureza espiritual? Eu alimento a minha natureza espiritual quando eu estou aos pés de Jesus Cristo, quando Cristo é a minha prioridade, quando eu levo a palavra de Deus para uma pessoa, quando eu dou estudo bíblico, quando eu estou na igreja, quando eu estou ali em confraternização com os meus irmãos, quando eu levo alguém ao batismo. Isso aí, gente, é tão forte. Quando a gente leva alguém ao batismo, isso aí eleva demais a nossa condição espiritual. É algo assim maravilhoso quando nós levamos alguém a conhecer o Evangelho de Cristo. E por isso nós devemos alimentar a nossa natureza espiritual. E Paulo continua aqui em Gálatas, capítulo 5. Vamos ver agora Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24 diz o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Então, crucificaram as nossas paixões. Crucificaram com Cristo. Gente, o interessante é que há muito tempo atrás eu ouvi uma história que dizia o seguinte, que naquela época, na época aí do primeiro século, quando as pessoas eram condenadas à morte de cruz, quando um marginal era condenado ali à morte de cruz, era uma morte assim terrível. Porque ninguém morre porque é pregado numa cruz ali onde for ali seus pulsos, seus pés e é pendurado. Ninguém morre logo. A pessoa passa um bom tempo para morrer. Dependendo da pessoa, se ela for uma pessoa muito forte, ela demorava muito para morrer. Demorava dias. E ali o sangue ia escorrendo aos poucos e com o tempo a pessoa ia morrendo. Porque de dia a quentura, o calor queimava sua pele e à noite o frio também estava sobre aquela pessoa. E aos poucos a pessoa ia morrendo. E quando a pessoa ali, o marginal, era condenado à morte de cruz, praticamente, trazendo para os dias de hoje, ali era assinado a certidão de óbito da pessoa. Ele era condenado, já era considerado como morto. Porém, o que acontecia? Quando ninguém estava mais olhando, a família daquele marginal ia lá à noite, tirava ele da cruz, levava para casa, cuidava dos seus ferimentos e aquela pessoa se recuperava. Só que depois que ela se recuperava, sabe o que acontecia? Ela voltava à sua vida que ela tinha antes. A sua vida de pecado, a sua vida de roubos, a sua vida de salteador que ela tinha. Quando Paulo fala que o nosso pecado ele tem que ser crucificado ali. A gente tem que deixar o pecado ali. Essa nossa natureza pecaminosa tem que estar longe da gente. Nós devemos abandonar o pecado. A partir do momento que eu sinto nojo pelo pecado que eu cometo, pelo pecado que eu cometi, ali sim eu estarei o quê? Me arrependendo de tudo aquilo. Eu acredito que eu já falei sobre isso, sobre quando nós sentimos um nojo pelo pecado que a gente comete. Isso se chama-se arrependimento, certo, gente? E Paulo, ele aqui nos dá um conselho maravilhoso, que está aqui no livro de Filipenses, gente. Vamos agora para o livro aqui de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, e o versículo é o versículo 8. Filipenses, capítulo 4, verso 8, que diz assim: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensais. Quando nós temos esses pensamentos aqui maravilhosos, a nossa vida vai ser diferente. Agora, se você colocar na tua cabeça, na tua mente, pensamentos de morte, de guerra, de violência, a sua vida vai estar declinando. Então, gente, Paulo nos aconselha nós colocarmos na nossa mente pensamentos maravilhosos, pensamentos de vida, pensamentos que vão nos elevar espiritualmente. E ele conclui aqui em Gálatas, vamos voltar aqui novamente para Gálatas. Gálatas capítulo 2, Gálatas 2, versículo 20. Ele diz o seguinte: fui crucificado juntamente com Cristo.
E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e sacrificou-me por mim. Então, que nós possamos falar isso para nós mesmos e que as pessoas fora possam ver isso nas nossas vidas, quando eu digo, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós nos convertemos, gente, ali nas nossas vidas, nós nos transformamos num Cristo pequenininho, aquele Cristo bem pequenininho. Porém, durante a nossa santificação, nós iremos crescer à estatura perfeita do Filho de Deus. Por que eu digo isso? Porque nós iremos amoldar o caráter de Cristo nas nossas vidas. E quando nós amoldamos o caráter de Cristo nas nossas vidas, nós estamos crescendo espiritualmente. Aquele degrau da vida espiritual, nós estamos subindo. Mas não com os nossos méritos, mas sim com os méritos de Cristo. E a nossa vida, aquela nossa vida pecaminosa do passado, a natureza pecaminosa que ainda existe em nós, ela vai estar o que? Ela vai estar hibernando. A palavra é essa, ela vai estar hibernando. E quando ela está hibernando, ela não pode mais me fazer mal. Porque a minha natureza espiritual, ela dominou ela completamente. Ela dominou a minha vida. Porque eu fui crucificado com Cristo. E agora eu já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Que esse possa ser o nosso desejo. Que essa possa ser a nossa necessidade diária. De estar ao lado de Cristo. Porque Ele todos os dias está disposto a mudarmos as nossas vidas. Então, meu querido, minha querida, que Deus continue te abençoando ricamente. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.